Boa tarde, seguidores do Jornal Terceira Visão. Hoje é dia 27 de junho e seguimos com a Sexta Musical aqui no estúdio, onde estamos com Jack Rock Blues, guitarrista, vocalista, professor e músico muito conhecido aqui na região. Boa tarde, Jack. Boa tarde, cara. Como é que tá? Tudo Tudo bem? bom? Beleza. Finalmente você aqui. Pois é, Brunão. Tamo Saiba aí. que era parte dos meus planos há muito tempo, né? Mais ou menos na época que o Beto veio. Falei, tô em dívida com o Jack, tenho que chamar. E de pronto, agradecer pela sua disponibilidade de vir e compartilhar um pouco da sua história. Como a gente estava falando assim, né? Vamos rasgar o tempo cronológico, de lá do início, porque muita gente te conhece, não só de Vinhedo, aqui de Valinhos também, região, né? Com o seu trabalho de violão e voz, com seus trabalhos de bandas que você teve, com suas músicas próprias e também agora há algum tempo com a escola de música também, né? Isso. E Jack, vamos começar lá do início. Como é que a música te encontrou? Você encontrou a música na época de infância ainda? Como é que foi? Olha, eu me lembro, assim, meus pais sempre curtiram muito a música. Então, lembro de final de semana, meu pai, assim, de repente lavando o carro, ouvindo música. Minha mãe cozinhando Sempre e tinha música. cantarolando. Sempre música em casa. Eu tenho dois irmãos mais velhos Tá. e dividi o quarto com meu irmão do meio. E então a gente ouvia música juntos. Eu ouvia com o meu irmão mais velho também. Então a influência do rock acho que pintou aí já com meus irmãos, E o né? que eles ouviam? Cara, meu irmão do meio, Marcelo, curtia mais uma onda anos 50, 60, mas gostava do rock em geral também, assim, das bandas mais conhecidas. Aham. E, e meu irmão mais velho, assim, Ramones, Iron, cara, tinha vinis, né? Então, tipo, cara, era fantástico ir no quarto dele, ver os discos, as capas dos discos. Já, já, Já ficava, já te deslumbrava. com Tanto certeza. o musical sonoro quanto o visual. Exatamente, exatamente. Mas eles tocavam algum instrumento? Não, nenhum Tá. dos Eles dois. gostavam muito de ouvir. É. E nem meus pais. Meus pais também Tá. não tocam nenhum Legal. instrumento. E isso, quando você tinha essa influência de música dentro de casa, você foi na primeira infância, Primeira praticamente. infância, Tá. total. E É. quando que veio a vontade de querer tocar? Possivelmente essas músicas, né? Olha, a vontade vinha desde. Tinha uma curiosidade desde sempre, uma coisa de imaginação, de pensar em tocar, de estar num palco e tal. Desde dessa fase, eu acredito. Mas, assim, eu me lembro de 5 para 6 anos, assim. ah, Tem um primo mais velho que tocou com alguns músicos famosos, conhecidos, né? Então ele tocou com a Vanusa nos anos 80, por Legal. exemplo, né? É o Norba Zamboni. Uhum. Ele depois nos anos 90 ele veio tocar com as duplas sertanejas da época e tal, Jay Giovanni, Christian Ralph. Então já tinha ali, a gente já sabia que era o primo que tocava e tal, tinha uma coisa assim. Ah, eu me lembro assim do primeiro instrumento que eu peguei foi uma caixinha de fanfarra, cara. Eu Olha estudava no só. SESI em Vinhedo e 7 anos de idade eu já desfilando, tocando as coisinhas de caixa, Ficava assim. lá perto do laboratório. Sim, Eu lembro. exatamente. É verdade. É verdade. Tinha, e ficava tudo lá, né? Pelo menos na Ficava. minha época estava mais engavetado ainda. Então É. começou na escola. Na escola, direto na Importante, escola. legal. E primeiro com um instrumento de percussão. Primeiro percussão. Tá. E como que veio a mudança pro violão ou pra guitarra? Cara, a guitarra, pra mim, acho que pra maioria das pessoas, é um símbolo máximo do rock and roll, né? Sim, sim. E o som é muito característico, né? Você ouve, por exemplo, uma introdução do Iron Maiden, um AC/DC, as primeiras notas É, você já mata a charada ali, né? sim. Eu me lembro de criança brincar com brinquedinhos que tinha de guitarrinha, essas coisas. Uhum. Meu pai sempre teve uma oficininha em casa, então a gente fazia taco de bets assim para brincar na rua.
Mas, tipo, eu cheguei a fazer uma guitarrinha, sabe? De madeira, Tá. põe uma corda falsa ali só pra fingir que tava tocando. E aí, quando eu fui ganhar o meu primeiro instrumento, assim, lá pros 11 anos de idade. Ganhei um violão com 11 anos. E nessa época você pensava, projetava, imitava alguns artistas específicos já na guitarra? Sim, cara, tem um lance muito, muito legal, assim, que eu até costumo comentar com meus alunos, que quando eu ganhei o violão, eu ainda não fazia aula, né? Não frequentava a escola de música. E tinha uma coisa de ficar brincando com o violão, saca? Tá. E eu me lembro, assim, de ouvir, por exemplo, as músicas dos anos 50 e 60 com meu irmão no quarto. E tem o baixo muito marcante, né? Sim, nessa época ela tinha muito baixo. E, cara, eu não sei como, comecei a prestar atenção nisso, afinava uma corda com uma das notas Comparando e fazia mesmo. só numa corda, assim, Tá. sabe? Ia mudando, fui desenvolvendo uma percepção sozinho ali, brincando com o violão. Descobrindo o instrumento. Exatamente. Tá, legal. E quem que eram os guitarristas que você, de início, de repente até hoje, mais admirava? Cara, vou te falar de cara que Angus Young na primeira, assim. Eu lembro que meu irmão meu irmão mais velho, o Amaury, tinha uma camiseta do AC/DC e o Angus estava com a guitarra virada para cima, assim, sabe? Tá. E ele tinha aquele passinho, né? E Identificar com o estudante direto, né? Direto na cabeça do moleque. exatamente, cara. E aquela imagem não me sai da cabeça, sabe? Daquela Que camiseta. nunca saia para as crianças que vêm e virão, né? Cara, que Porque Deus abençoe. realmente o cara tá com 80 anos e tá fazendo trovejar, Verdade. né? Até hoje. E o Frejá nessa época já tinha o rock nacional, você gostava? Tinha, cara, Você já curtia sim. E era o boom do rock nacional, hein? Tá falando do meio dos anos 80? Exatamente, eu sou de 78. Tá. Então, ali, quando tava rolando o Blitz, eu já, pô, qual que legal esse som, tal, cantarolava os refrões Sim, e tal. sim. E Barão Vermelho, assim, pra mim pintou logo de cara. Eu lembro assim, passava o programa do Chacrinha, tinha outros programas musicais na TV, eu Sim. lembro do Cazuza cantando, né? Então, cara, Barão Vermelho, assim, desde sempre também, cara, desde criança. Você foi alimentado por uma época que o rock nacional estava muito em alta, talvez como nunca antes e talvez, né? Acho que é o maior momento da história do rock nacional, né? Exatamente. E lógico, o rock internacional também, né? Entre os 80 e os 90. Isso, né? isso. E, bom, aí você começou a estudar, fez aula. Sim, logo em seguida, assim, acredito que um ano e meio depois que eu ganhei o violão, Tá. eu entrei para fazer umas aulas numa escola que tinha em Vinhedo. E, assim, não era bem o repertório que eu gostava, né? Tá. Mas, como eu sempre tive uma cabeça aberta e sempre gostei da música popular em geral, assim, né? Apesar de me considerar um roqueiro, Sim. sempre curti outras coisas, assim. Então, assim, quando minha mãe me colocou nessa escola, eu fiquei coisa de uns 3 ou 4 meses. Tinha um caderninho, né? A professora passava as músicas e tal. A professora Dinamar, inclusive, Dinamarca. que é do coral de Vinhedo Tá. e tal, né? Uhum. Hoje em dia e tal. A gente ainda tem até contato, assim, e tal. Uhum. E, cara, assim, eu não estava satisfeito com o repertório que eu aprendi ali. Tá. Então, o que que eu fiz? Eu falei, olha, em vez de vocês pagarem a aula, agora que já tenho algumas ferramentas, me compra as revistinhas que eu vou treinando, pego as revistinhas com as músicas que eu gosto e vou treinando. Uhum. E aí meio que saí da escola e comecei a colecionar as revistinhas de cifras, né? Você já entendia bem ali a linguagem Já e meio que tinha os deu um atalho. Exatamente. pra Tinha os diagramas autonomia. dos acordes, tinha a letrinha ali. Você podia escolher o que tocar. Era Exata- mais ou menos por aí. É isso, por aí, né? por Tá. aí. E aí fui nessa, cara. Fiquei um bom tempo ainda ali nessa onda de violão e cifras, mas já
começando a querer tocar Isso que eu ia guitarra, perguntar. pedindo a guitarra pra minha mãe. Essas coisas, né, cara? Aprende o violão primeiro. Tá, mas já tô. Pô, já tô, né? E aí, quando eu ganhei a guitarra, eu já tinha acho que uns 13 ali. Tá. O meu irmão conhecia o Max, né? O Maximiliano lá de Vinhedo, cara. E ele foi meu primeiro professor de guitarra, né? E abraço, Max, aí. A gente sempre... eu encontrei com ele essa semana, inclusive. E, cara, aí comecei escalas, noção de solo, improviso. Max era muito do blues na época, Eu né? ia perguntar em que época que veio a parte do blues. Já aí, então. Influência do primeiro professor. de guitarra. Exatamente. Tá. E eu, assim, apesar dele me introduzir alguns artistas do blues mais antigos, para mim, como eu tava naquela onda de guitarra, aquela coisa fresca da guitarra, assim, paixonite, né, da guitarra, eu comecei a curtir os blues das bandas de rock and roll. E já gostava de Barão? Barão, Tá. o próprio AC/DC tem alguns Sim, blues, sim. né? E fui, cara, foi me encantando também, além do rock and roll, acho o blues uma vertente muito massa da música. A própria que você toca, sempre tá no seu repertório, Comfortable Numb, né? Então você Sim. citou o blues, mais os blues nas bandas de rock, Isso, né? Não os isso. bluseiros, essencialmente bluseiros, né? Exato, isso. Certo. E eu sei que são várias, né? Várias bandas, vários músicos, mas vem aí trilhando quando começou a tocar em banda e com quais músicos pode citar, porque às vezes é gente que está acompanhando, vai ver justamente, né? Para fazer esses links com outros músicos. Certo. Assim, nessa fase que eu ganhei a guitarra, eu já tinha uns amigos na escola que tinham interesse em música, que gostariam de montar banda. Eu tocava muito com o Paulo Matiaso, que era um amigo meu da época Sim. de escola. Então a gente ia um na casa do outro, levava guitarra, e um aprendia uma coisa, um ensinava pro outro e ficava lá horas tocando juntos. Tinha um brother nosso, o Marcinho, que tocava bateria, fazia umas aulas. E logo a gente formou uma banda. Não tinha quem cantasse, eu comecei a cantar ali também, saca? Aham. Ah, E aí o canto foi por isso, porque ninguém ia cantar, esse Ariano tomou a frente. Exatamente, exatamente. Legal. Sem saber o que estava fazendo, Deixa que eu vou, na então. intuição. Não, deixa... Iniciativa astrologicamente natural, né? E eu lembro, inclusive, você citou do Paulo, né? Que ele produziu dos 2 primeiros discos dos Valetes. Sim, Daquele show que a gente fez na Revirada Cultural na que Represa, que era legal. vocês dois. Pode crer. Vocês tiraram para o ímpar quem ia tocar a guitarra, ele tocou baixo, ele perdeu. Foi bem isso. E acho que foi em 2011, se não me engano. Aquilo. Caraca, é verdade. Tem as fotos. Então a primeira banda foi com o Paulo. Foi com o Paulo. Matiaso. Tá. E, cara, a gente. Como chamava? Eruption. Eruption. Que é o nome Já vi com o Van Halen. do solo do Van Halen, É. né? Foi a minha primeira bandinha, era Eruption. E claro que a gente não tocava, né? Mas assim, a gente tocava, acho que acho que o top pra gente era o Iron Maiden, né? Tá. E aí a gente fazia os duetinhos de guitarra. Mas em 3 tocar Iron Maiden responsa. Não tinha nada a ver, mas tocava. E se apresentava? Tinha os locais em Vinhedo, Rolou, região? cara, rolou. Logo que a gente tinha essa bandinha aí, já tinha uns outros caras que tocavam com a gente. E aí pintou era um tipo de um concurso que tinha, inclusive na região, acho que aqui em Valinhos também tinha. Acho que era Criança Faz o Show, um negócio assim. Então era apresentação de dança, apresentação disso, daquilo e tal. Já tinha uns instrumentos com alguns músicos no palco. E a gente, acho que nem lembro quem que fez a inscrição pra gente participar, mas a gente foi. Tá. E aí a gente tocou The Wall do Pink Floyd. Poxa. Né, a Que o parte Paulo 2 ali. adora Pink Nossa, Floyd, né? Paulão é Eles apaixonado. retomaram, né? O projeto Pink Floyd. Eu vi outro dia eles ensaiando. Eu não vi. Não sei se era TBT Sei. ou é que eles voltaram. Tomara que mesmo. eles tenham voltado, que é sucesso. E aí, até quando foi essa banda?
Cara, eu lembro de ter ficado, acho que ali uns mais de 2 anos ali brincando com a galera. Depois, a gente, essa fase de adolescência, um já começa a trabalhar, fazer Sim. curso e tal, aí já começou a dispersar. E dessa galera, assim, o Paulo deu uma sumida, né? Foi fazer faculdade, eu fui para outro lado. Tá. Meio que fiquei sozinho por um tempo, assim, tentei montar umas outras bandas Uhum. ali. Ia em ensaios de outras bandas, de uma galera que eu conhecia e tal, e ficou nisso por um tempo. E aí, cara, eu acho que uma fase que foi bem legal, logo em seguida, eu fui fazer o terceiro ano do ensino médio em São Paulo, Tá. porque minha tia e minha mãe sacaram que eu gostava de desenhar, e queriam que eu fizesse um curso já meio que pensando na profissão, né? Eu tava ali já 17 para 18, né? Aham. E nessa que eu fui morar na casa da minha tia para fazer esse curso e mais o ensino médio, eu conheci uma galera em São Paulo e entrei numa banda lá, logo de cara. Era pra desenhar, mas continuou tocando. Continuei Dá uma tocando. diminuída e vamos desenhar também. Mandou pro São Paulo. Putz, aí Cara, eu fiquei tocando com essa galera lá, eles tinham música própria. Pra mim, cara, eu achava aquilo demais. na banda com o Paulo vocês não tinham A próprio ainda. gente não tinha Mas você composição. queria fazer. Era algo que. Era um negócio assim legal, mas eu não tinha a menor ideia de onde começar, né? Tá. E esses caras faziam umas letras zoeiras, assim, antes de Mamonas Sim, Assassinas. muito antes. E falavam coisas do prédio deles, falava do porteiro, falava da Tá. galera, Cotidiano, né? Tá. cotidiano. E era um meio punk rock, era mais punk Isso que eu do ia que sugerir. rock and roll. É comum do punk fazer essas coisas. Hoje eu peguei o trem, não sei o que lá, essas coisas. Bem, bem isso, bem isso. Cara, E você se e enfiou na me banda. enfiei na banda, Tá. porque assim, eu acho que eu já tinha mais a manha de tocar do que eles, assim. E quando eu Tá. fui no ensaio deles e peguei a guitarra, os caras falaram: Meu, você toca demais. Vem tocar com a gente aí e tal, não sei o que e tal. Eu falei: Vamos nessa, pô, legal. Então, tipo, uma coisa equilibrou a outra. Eu tocava legal e gostava de já cantar. E eles tinham as composições. Meu, cara, como é que é isso? Como é que é aquilo? Fui aprendendo as músicas deles. Primeira demo foi com essa galera, assim. Foi massa. E eu já tinha uma música, na verdade. Eu tinha ali meio era um blues, né? Então, tipo, não tinha dificuldade para compor, porque o blues ele tem um padrão, né? Sim, sim. Então, mais foi a ideia da letra Tá. que eu tive, que era tipo minha primeira decepção amorosa, assim, da É adolescência. clichê, né? Lógico. Que é a música Hoje Eu Não Tô Pra Ninguém. Já É a era. que eu mais gosto. Não sei por quê. Não sei por quê. Foi inspiradaça essa música, É né? a que eu mais gosto, sua. E aí nessa demo a gente já gravou esse som. A galera gostava, já tinha uma Tá. galerinha que seguia a Poxa. banda ali. A Foi gente. daí, eu imaginava que ela era muito mais nova. Não Não, sabia cara. que ela era bem antiga. Completou 30 anos a música. Poxa, tem que fazer um clipe. Tem que Tem que fazer fazer um um clipe, clipe. pô, Tem é que fazer um clipe. verdade. Falando sério mesmo. Aham. E então amanhã o desenho virou banda. Cara, E eu não foi. estou pra ninguém. Sim, cara. Tipo, o desenho foi legal porque assim. Eu precisava começar a trabalhar logo depois do ensino médio. Então, tipo, meu irmão tinha uma serigrafia, meu irmão mais velho, Tá. e eu fazia umas Seu irmão artes. estudou no SESI também? Meu irmão estudou no Foi na SESI área também. econômica, lá que a oitava série Isso, era a serigrafia, né? exatamente. Nós três estamos no SESI, Olha cara. só. Então, tipo, eu fui trabalhar, voltei de São Paulo, fui trabalhar com ele para tirar uma graninha já, um sustento. E aí fui começando a comprar as coisinhas, fui, né, aquela coisa assim. Eu saí do ensino médio e não fui direto para a faculdade. Fiquei uns 2 anos moscando Tá. para pensar no que eu queria fazer, porque eu acho que chega naquela fase assim, que você tem que tomar aquela decisão. Para mim, cara, era um absurdo. Até hoje é. Até hoje é. E, bicho, então, tipo, eu voltei, fiquei trabalhando, aí comecei a namorar, e aí conheci uma outra galera, fui juntando aqui, comecei a fazer umas outras bandas. Nessa época, além da serigrafia, meu irmão tinha um bar junto com o seu Tenor Loski, o famoso Loski lá de Vinhedo. Sim.
Era o bar do Clube Santana, que ficava... Do Clube Santana não, desculpa. Do Clube Rocinense. Tá. Que hoje em dia é a Universal, na Praça Santana. Então ali Era do seu irmão. É, Ó, ali esse na bar marcou lateral. época ali, né? Que tinha uma entradinha embaixo, Isso, assim, né? era Tá. tipo um pub, né? Sim, eu lembro de ver foto. Não peguei essa época, mas eu lembro de ver algumas fotos. Acho que o Arnaldo às vezes posta umas fotos, Sim, assim. sim. Meu irmão pegou ali com o seu antenor e começou a colocar uma galera pra tocar. O Esquilo, Tá. saudoso Esquilo. Sim. O Beto tocou lá também. Eu lembro de ter tocado uma galerinha, assim, que eu me lembro, assim, o Beto e o Esquilo. E aí meu irmão falou, cara, aproveita que eu tô fazendo essa onda aqui, monta uma banda e vem tocar. Eu, meu. Juntei ali o Rafael Burca, da rodoviária. Sim, baterista rodoviária. Que hoje toca na White Crow, né? White Crow. Isso. Junto Você é do mesmo ano do Dudu? Do César? eu sou um pouco mais velho que o Tá. Du. Um pouquinho mais Sim. velho. E o Du no baixo, né? E o Phil na guitarra e o Sim. White Crow, né? Aí juntou eu e o Rafa e eu chamei o Paulo de novo pra tocar. Dessa vez o baixo. Tá. E aí a gente fez um som lá e tal, foi legal pra caramba. Trouxe a galera de São Paulo, que de vez em quando a gente se juntava. Manteve contato. Sim. Legal. Tenho amizade com o Gustavo até hoje. De vez em quando ele vem tocar comigo. O Gus Ferrone. Uhum. E, bicho, foi muito legal essa época e tal. Depois montei uma banda com o irmão do Phil, o Ettore, né? O Teto Mota. Aham. Boco Moco. Era eu, o Phil, o Ettore, o Du e o Rafa Burca. Então juntou e fez essa galera. Já era uma banda mais encorpada. Tá. Depois dessa galera, cara, eu acabei tocando com o Samuel Zequim. Tinha uma banda de metal que eles tinham lá, que era Moon Prophecy. Eu tentei fazer vocal nessa época. Não era muito a minha praia do vocal do metal. De metal, tá. Mas eu toquei um tempo com eles. Você foi encontrando o seu estilo em tentativas e erros. Exatamente. Né? Tentando aqui, mas já tinha o blues lá atrás. Isso. E o que você é hoje é o resultado de tentativas, algumas que não deram certo e outras que reforçaram um potencial seu. Né? Exatamente. Não posso deixar de citar, voltando um pouquinho só, essa banda da adolescência com o Paulo, que era a Eruption. Uhum. A gente chegou a participar do Bandas de Garagem. Sim, eu ia perguntar se foi do primeiro, aquele lá no Centro de Convivência. Do Centro de Convivência. Tá. Não foi o primeiro do encontro de bandas, mas assim, acho que uma das nossas primeiras apresentações foi esse esquema aí. No encontro. Inclusive, eu ajudava o Arnaldo e colar cartaz nos bairros, assim. A gente ia e... Ele criava essas oportunidades que, mais ou menos da minha geração, da seguinte e da anterior, tiveram várias oportunidades de tocar nesses eventos. Exatamente, né? Exatamente. E eu acho que o que me fazia, assim, de tempos em tempos procurar uma galera pra tocar era esse lance do encontro de bandas de garagem. Eu já falei isso pro Arnaldo, cara. Tá. É um lance que Motivava. sempre motivava, sempre dava um start, assim, na galera, sabe? Sim. E... Cara, daí pra frente, a composição veio mais intensa, assim. Você queria fazer mais música própria. Nessa época que eu tocava com o Boco Moco, que é o do Teto, eu compus a Deixa Rolar, que é também Que também é bem conhecida. Bem conhecida já, Sim. né, da galera. E então veio pintando. A Amnésia também veio na época do Zequim. Na época do Zequim a gente era Suborno. Banda Suborno. Banda Suborno. Um nome legal, pô. A gente tocava muita coisa de rock nacional que tinha já uma letra meio política, assim, né? Tijuana, tinha, cara, alguma coisa assim, né? Nessa onda, assim. E aí eu fiz a Amnésia, que fala de política, que fala, né, do esquema do voto, né, do esquecimento dos políticos e tal. Sim. Cara, e aí, assim, rolou por um tempo essa banda, bem legal. A gente chegou a aparecer no Canal 25 aqui em Campinas, fizemos umas 2 ou 3 programas. Não, já com a Suborno aí. Suborno, tá.
E, cara, foi uma época bem legal. Fizemos bastante festa da uva, eventos da prefeitura, assim, Louveira, Vinhedo. Isso a gente tá falando já fim dos 90? Ah, cara. Isso aí já finalzinho de 90 para 2000, Já na virada. É. Tá. E assim, e aos poucos eu fui deixando de trabalhar num emprego que nada a ver com música para ir direcionando, sabe? Passei até pelo Hopi Hari, né? Na época que eu trabalhava e tal. É que é um apêndice, né? Quando você falou, pô, é um absurdo essa pressão que a gente sofre quando sai do ensino médio, tem que decidir o que quer pra vida. Uhum. Na verdade, a gente já sabe. Sim, claro. Né? Só que o que a gente quer não é tão bem aceito, assim. Tem certa preocupação dos pais em geral, né? Mas a gente já sabe muito bem que a gente sabe bem o que quer e mais ainda o que não quer. Sim. Só que tem que ter os dinheirinhos pra trocar corda e tal, pai não encher tanto o saco, né? Trabalha num outro emprego também. Exatamente. E aí, como é que você foi levando essa, né? Como você falou, você montava uma banda, uma formação, se apresentava em alguma oportunidade, mas as próprias você não tinha gravado ainda. Não. Tá, elas eram conhecidas de tocar nos shows. Isso. Tá. Tocava assim também rodinha de violão. Até porque estúdio não tinha direito, gravação era só com gravadora, não tinha essa coisa mais independente que tem hoje. Exatamente. Assim, eu fui gravar. Acho que depois dessa demo aí de São Paulo, da galera de São Paulo, que era. O nome da banda era Nada a Ver. Nada a Ver. Que era essa banda punk rock. Que era uma gíria mais ou menos nessa época também. Sim. Nada a ver. Velho, nada a ver. Né? Pode crer. Pode crer também. E, cara, eu fui gravar as minhas músicas só em 2009. Que é o 2009 Demo Tape. Que é quando a gente já se conhecia, eu acho. Sim, já, que foi o primeiro ano dos Valetes. Então aí a gente já acho que começou alguns eventos em comum. Sim. E você já fazia esse esquema como se fosse o líder, né? De banda, tocando suas músicas, um repertório mais que seu, com diferentes músicos, diferentes formações, né? Já também desenhando um pouco do que veio a ser o seu trabalho de violão e voz. Exatamente. Que você faz, sei lá, 26 anos já. Mas acho que tem feito mais ultimamente, né? Eu tenho mais tocado sozinho do que... É um formato que tá, eu acho que com a crise de espaços, lugares muito grandes, né? Pizzaria que era salão, hoje é uma garagem que é delivery. Sim. Aí influenciou nas músicas também, os grandes espaços, que nem que tinha lá perto do lado do Hamburguinho. Isso. Que era gigantesco. Só que às vezes os lugares menores acabam comportando mais esse formato de violão e voz. Exatamente. E aí, cara, assim, dessa fase das bandas, do final da adolescência aí pra entrar nos anos 2000, eu comecei a fazer aula com o Beto de guitarra. Eu tava muito naquela coisa de autodidata e precisava de um direcionamento. E aí eu fiz um ano, assim, direto de aula com o Beto. Não de canto, só guitarra. Só guitarra. Tá. O canto eu cheguei a fazer canto coral no final da adolescência ali. Fiz umas aulas também de canto lírico, que não tinha assim um professor específico aqui na região, né, de rock e tal. Sim. Fui pegando umas manhas assim de cantar e melhorar o que eu fazia intuitivamente, né? E aí, cara, comecei a tocar fazer aula com o Beto. E o Beto me direcionou mais pro lado profissional. Porque, assim, ele já tocava aqui... Além das bandas de rock que ele fazia, os esquemas, ele começou a tocar com a banda Águia, que era uma banda que existe ainda, né? A banda Águia, que faz eventos, né? De tipo formatura, casamento, uma banda de baile, né? Sim. Que é aqui o Samuel também tocava ou é outro? O Samuel tá tocando na banda Águia. Tá o Daniel Gasparini, né? O vocal. Sim. Davi Galo, né? Que é o cabeça da banda. Sim. Aí tem uma Eles galera. Estão tocando ainda. Eles estão tocando. Acho que, se eu não me engano, eu os vi agora na Festa da Uva. Tá. Então, tipo... Aí o Beto fazendo esse esquema com a banda Águia, e ele começou a tocar com uma banda de fora, de São Paulo, o Twister. Tá. Que era ele fazia a banda de apoio do Twister, que era tipo uma boy band, né? Sim, ele citou aqui. Isso. Legal. E aí o que aconteceu? Começou a bater data.
E aí ele precisava de alguém para substituir. E ele viu em mim um potencial porque eu não curtia só rock, eu gostava de outras coisas também. Curtia música pop, eu já tocava muita coisa pop, né? Reggae, pop, rock, pop É a rock. concessão que a gente faz em poder tocar. Preferível tocar alguma coisa que a gente não goste tanto do que trabalhar numa coisa que nem música é. Exatamente, Né? exatamente. Cara, e aí eu me enfiei na banda Águia, tipo, eles acharam legal, porque eu também cantava, né? Fazia backing vocal. E isso, cara, vale muito Sim. você ter na manga, porque para pro profissional é importante. Agrega. Exatamente. E aí, cara, comecei tipo, quando não tinha vocalista pra cantar, começaram a me colocar pra cantar. E aí o negócio foi adiante, né? Então eu fiquei 6 anos tocando na banda Águia. Fiz carnavais, fiz formatura, casamento, fiz de E não tudo com tinha os caras. tablet e colinha, né? Não tinha nem. Nada. era, era decorar as letras Na mesmo. decoreba, Vai cara. indo. É. Caramba. E aí, então, tipo assim, isso me direcionou muito assim pro lado profissional. Foi muito massa. Eu falo que o Beto é meu padrinho, né? Do lado profissional, porque ele que me encaixou nessa onda aí. E de lá pra cá, isso foi uma escola, né, cara? Isso foi uma escola. Então, você aprender a se vender, né? Sim, Chegar num sim. bar e oferecer o seu trabalho, chegar num. Profissional mesmo, né? Exatamente. Então, Como você falou, a parte de profissionalizar a música, o isso. serviço. Uhum. E quando os próximos passos de banda, teve um período seu no Rising Power, esse DC Cover, né? Sim, sim. Que faz muito show pela região e outros estados. Também chegou, acho que em outros estados com Sim, eles, né? sim, sim. Acho que eles já estão com 20 anos de Já estão trajetória. com 21 anos de trajetória. É uma das principais, se não a principal banda de cover de AC/DC. E você fazia o Malcolm, né? A guitarra base do Isso, Malcolm. isso. Conta um pouco desse período. Cara, eu conheci a galera da Rising Power. Eu lembro deles tocando no Delta, cara. Mas não tinha amizade ainda com eles. Ia curtir o som, mas não tinha amizade. Aí, quando foi próximo ali de 2013 para 2014, se eu não me engano, ah, o Fabiano, que é o vocalista do Rising Power, montou um bar junto com o Zé, que era o baixista na época, o Zé Ricardo, O Sebastian. o Sebastian Bar. Sim. E o Paulo estava muito em contato com o Paulo Matiaso, Sim. daí meu amigo de Aham. infância, estava muito em contato com o Zé ali e tal, e me indicou para eu fazer acústico, porque o Sebastian tinha Tinha dois dois ambientes, ambientes, eu né? lembro. Na Era entrada tinha um enorme. acústico e Sim. lá dentro tinha o palco grande para a banda. Sim. E aí fui fazer Violão e violão voz. e voz lá. Aí já peguei amizade com o Zé, com o Fabiano ali e tal. E aí eu lembro de fazer ali o acústico. E os caras, pô, você toca bem, você faz solo e tal, né? Já fazia umas artes ali, né? Tá. Aham. Tocando sozinho também, né? Cara, aí sei que, tipo, eles falaram, meu, a gente tá precisando de um Lima aí, você não quer fazer e tal. E, cara, a minha Lima foi logo no Mato Grosso. Fui pro Campo Grande com De os cara, caras. de avião De já. avião. Caramba. Então, logo de cara, assim, fui. 2013, 2014, por ali. 2014 ali, né? Tá. E, pô, aí a gente fez Campo Grande e Paraguai, na mesma viagem. E era a primeira vez que você saiu do estado pra tocar. Não, Não, já tinha eu já saído tinha antes. ido com Tá. a Rock House, que era aquela banda que eu Você tocava no tocou Uli no Rock Bully. House? Ah, mas era Lima ou você chegou a ser da banda? Rock House eu toquei 1 ano e meio com É eles. mesmo? É. Ah, inesquecível. Bully Nossa, é Bully, eu demais. adorava, Demais, adorava. demais. Nossa. Abraço pro Ed se ele ver a entrevista aí. Poxa, eu já entrevistei ele pro jornal, Uhum. mas já aproveita aí pra chamar ele pra vir Pô, aqui com também. certeza eu vou dar um toque nele. E eu adorava o Rock House. Nossa, cara, o Bully Bully faz muita falta. Sim. E, cara, antes da Rock House, nessa época que eu gravei as minhas músicas, eu toquei numa banda de São Paulo também. Porque a amizade com o Gustavo daquela época do Nada a Ver, Tá. quando eu fui morar em São Paulo, Aham. continuou. Ele montou uma banda autoral que era o Dogs Roadside Café, junto com mais dois caras, era um power trio. Uhum. Cara, eles
venderam tudo que tinha e foram para Portugal, arriscaram, gravaram um CD e tal, com umas músicas deles, que é muito massa esse disco. Uma hora eu te mostro. E... Cara, eu entrei porque o vocalista tocava guitarra. E ele queria ficar mais livre para fazer uma performance, assim, mais presença de palco. Aham. E aí o Gustavo me chamou. Porque o Gustavo, a gente nunca deixou de tocar junto, né? E eu toquei uma época com eles, mas desencanaram. Quando eles voltaram de Portugal, eles tocaram um tempo e depois desencanaram. Aham. Depois eles voltaram a mesma banda, só que o Gustavo não estava mais participando, entrou um outro baixista. E eles gravaram umas músicas e o nome mudou para Narcotic Love. Tá. O Narcotic, cara, tinha umas músicas massas, era um electro rock, um negócio mais modernão, assim. Aham. Cara, cheguei também a viajar com eles, assim, a gente foi para São Carlos, a gente foi para Maringá, e a música era divulgada nas faculdades e a galera fazia umas festas, convidava a gente para tocar. Tinha uns lances legais, assim, foi massa, de chegar no lugar e a galera cantar música autoral, assim. É a melhor coisa. É muito Realmente a gente massa. passou isso com os Valetes uma época e é muito legal tocar as músicas que você gosta. É um baita privilégio. É um baita privilégio você compor, gravar, lançar. Uhum. Mas o ápice é realmente esse. Quando você faz tudo isso e aí tem alguém que gosta daquela música que você fez ou você poder executar aquilo, eu acho que é o ápice da criação. Exatamente. Ainda sobre o período no AC/DC, você citou o Angus como um dos primeiros Guitar Heroes, né? Certo. E você fazia a guitarra do Malcolm, que é considerado o melhor guitarrista base do mundo. Sim. Porque é o base assumido, é o músico fazendo a guitarra base por irmão dele. Exato. Então, para qual outra pessoa no mundo você ia caprichar tanto, né? Então tinha esse coração na tocada, né? Exatamente. E é aquela coisa como se fosse a coluna vertebral de um caminhão pesado, com um ritmo que você não consegue ficar parado, né? Aquela coisa assim. Exato. E como que era entrar nesse... É quase que um flow. Repetitivo, Isso. sincopado, pesado, com aquele timbre antigo, né? Isso. Como é que era fazer... Como que era essa experiência? Cara, é sensacional. Você tá falando, eu tô Lembrando, arrepiado essa é a aqui, ideia. ó. Porque subir no palco e tocar AC/DC, cara, Porra. é uma baita responsabilidade. Sim. São fãs. Cara, a galera venera a banda, né? A galera. É a essência ama. do rock, eu acho. Né? Exatamente. Acho que todo mundo que quiser conhecer rock, sempre pensa, a primeira banda a ser mostrada é AC/DC. Sim. E, cara, subir no palco e ver a galera, tipo, te olhando como se estivesse olhando a banda original, assim, sem a menor pretensão. Mas tá de representando. ser, mas estou representando. Né? Com muita responsabilidade. Tanto que a banda tá há 20 anos aí. Né? Exatamente. Cara, é fantástico. E além do tesão de tocar esse repertório que é Sim. fantástico, Sim. e essa pegada legal do AC/DC e tal, você viajar para os lugares, conhecer bares, conhecer gente. Sim. Cara, é uma vibe muito louca, cara. É uma vibe muito louca. Não tem preço, né? Não. Não é por grana, porque você não vai ficar rico. Não. Não é por fama, porque você não vai ficar famoso, assim. Uhum. É pela experiência. De saber que talvez você só tem esse momento na vida que você pode fazer essas coisas. Sim, né? sim. E lógico, que nem eu falei no início da entrevista, tinha a parte do X God the Jack. E aí você comigo, agora o X God the Jack, como é que você reagia nessa parte mais cômica do show? Cara, inclusive é a música que ele faz no striptease, né? X God, The Jack é o nome da música, né? The Jack. É um blusão de bordel. Sim, né? Exatamente. Uma letra bem, né? Picante. É bem cômico, tem uma apresentação, né? E Jack, que curiosamente, coincidentemente, é o seu nome artístico. Exatamente. E aí teve o período com o Rising Power e depois você acho que se dedicou mais mesmo ao violão e voz solo. Isso. Eu tô há um tempo aí já fazendo mais sozinho do que com banda. E bastante ainda, agenda cheia. Tenho tocado assim praticamente todo final de semana, de duas, 3 vezes assim.
E, cara, é massa. Assim, eu me descobri, assim, fazendo os loops, umas coisas assim, e eu tô numas de ser um loop man, assim, saca? Tá. Eu acrescentei um elemento no meu set agora, que é um carrom. Então eu sento em cima do carrom, deixo ele virado pro lado, eu Aham. faço o ritmo aqui, gravo ele no loop station Tá. e vou fazendo as E bases em faz o loop da cima. base também, grava, né? Isso, isso. E como é que é esse processo? Porque a gente tava pegando o gancho do que a gente acabou de falar do AC/DC, 5 caras ali, né? É multiplicado quando você toca em banda, Sim, né? É como se você distribuísse energia, você volta e joga pro público, o público volta para vocês e é um motor, sim, né? sim, sim. Engrenagens. Sim, sim. Mas aí, tocando sozinho, você tem toda a autonomia, você manda em si mesmo, você não vai ficar preocupado com outros músicos, não posso hoje, não, só você. Aham. Mas aí fica tudo em você, né? Acho que tem o. E você sempre teve, desde o início, essa característica de iniciativa, de liderança, de enfiar a cara, né? Uhum. E independente dos outros, você vai fazer. Se tem outros. E aí chegou nesse ponto de você fazer sozinho. Sim, E é uma sim, tendência de mercado até. sim. Mas às vezes você também sente como se você tivesse realizado na autonomia. Eu faço coisas do jeito que eu quiser. O carrom, o looping e tal. Mas também dá uma certa solidão, digamos assim, no palco, não? Cara, rola, Tá. rola, porque faz falta sentir uma bateria junto Tá. ali, sentir. Obrigado. É, Tá. não, e aquela sintonia dos músicos se olhando É a e. dinâmica de banda, né? Cara, Tá. é fantástico. Uhum. Eu não posso dizer que, tipo, agora eu sou sozinho Não é e. algo que tá fora dos seus planos, Não, porque não. você tá fazendo violão em voz e tá fazendo bastante. Sim. Tocar em banda é algo que ainda te agrada. Muito, Tá. muito, muito. É um lance muito legal. Legal. E, cara, e assim, pô, eu toquei 9 anos no Rising Power, até um abraço pra galera aí se eles estiverem assistindo. Porra, a energia que rola é muito massa. A energia que rola é muito massa. Mas High voltage. high voltage, total. Mas o lance de tocar sozinho tem esse lance da independência. Uhum. É, eu seleciono o trabalho que eu quero fazer, que vale a pena fazer. Uhum. É, a gente vai correndo atrás do jeito que dá. Cara, e você tem essa liberdade de, tipo, meu, hoje eu vou sentar em cima do carrão e vou batucar, e vou fazer uma mistureba aqui. Então, tipo, você vai fazendo umas experimentações, você experimenta o repertório, a música não deu, você elimina a música. Não tem aquele negócio, Sim. pô, nós ficamos ensaiando a música com uma banda e agora você não vai tocar mais a E música? o improviso é com você mesmo. Se Exatamente. você não fez determinada parte ali, você improvisou nas passagens ali, né? Exatamente. Eu lembro de assistir você tocando na Mafiosa, que acho que você tocou Soltando ao Swing, né? Acho que era um período que você estava trabalhando lá até. Certo. E você gravou a base, você já fazia isso, do looping, né? Isso, fazia as basezinhas na guitarra mesmo. Que Às legal. vezes eu batucava, fazia até o Sim, ritmo, né? O sim. Beto também faz bastante isso. É uma onda que é bem legal. E é uma oportunidade de aprender também, né? Se desafiar a incorporar essas possibilidades do looping, da gravação, tal, Isso, ao isso. vivo, né? Exatamente. Legal. E atualmente, e acho que uma dos elementos mais importantes da sua carreira, que já tem algum tempo, mas que está na atualidade, inclusive ontem foi uma audição, né? É a sua escola de música. Isso. Comenta como foi a ideia de criar a escola, passar de músico a professor também, a empresário, no caso, Sim. os desafios, a responsabilidade que você tem que ter, né? Como que foi assumir mais essa bronca, digamos. Cara, assim, eu venho dando aula desde essa época que eu fiz aulas com o Beto. Tá. Então Que eu- já ensinava. Isso. Então eu trabalhei mais de 10 anos nas oficinas culturais da Prefeitura de Vinhedo, dando aula. Vim dando, depois que eu saí da prefeitura, eu dei aulas no Colégio Novo Ângulo em Campinas, em 2 unidades. Aí depois vim das escolas particulares de música e tal. E aí, cara, eu, tipo, precisava, assim, organizar mais os meus horários, tal. Eu tenho os pais idosos Aham. e tal. Então, tipo, a vida vai se transformando, você vai se adaptando, né? Sim,
Sim. Então, tipo, cara, quando deu aí 2017, eu parei de dar aula numa escola particular que eu estava dando aula, porque pintou um lance na publicidade para eu fazer. Eu falei, pô, você acha que eu tô a fim de dar um tempo, né? Aham. Peguei, saí da escola que eu estava dando aula e fui fazer esse trabalho. Fiquei um mês e meio no máximo. Foi o que eu aguentei ficar dentro de um escritório. E foi muito ainda. Publicidade é muito legal, é uma praia que eu sou apaixonado, mas, cara, não era aquilo. Aham. Aí eu falei, pô, não, peraí, tá, tô viajando na maionese, né? Beleza, já dei o tempo que eu precisava para dar uma descansada e vamos voltar para a realidade, né? E aí, cara, eu falei, pô, mas vou voltar para trabalhar numa outra escola, o que eu vou fazer, né? Hum. Cara, aí eu peguei e falei, não, vou. Montar minha própria banda, só que em forma de escola. Isso. Então comecei com umas aulas particulares, comecei a divulgar. Começou a aparecer alguns alunos e tal. Quando eu vi, já tinha o suficiente ali para eu bancar uma sala alugada. Tá. Aluguei uma salinha no centro de Vinhedo. Era um preço até que acessível a salinha que eu peguei, mas pagar aluguel é muito complicado, né? Uhum. Então eu fiquei ali 2 anos dando aula. Cara, foi legal. Comecei a fazer essas coisas com os alunos, de misturar e eles tocarem juntos, fazer essa prática de banda. Uhum. Então a Mil Tons começou em 2017. 2017. Outubro de Daqui a 2017. pouco já vai para 8 anos já. Exatamente. E aí, cara, minha mãe sugeriu que eu fizesse uma reforma no fundo da nossa casa para eu dar aula lá, para sair do aluguel. Aham. E aí fiz essa reforma lá e foi bem no final de 2019, prestes à chegada da Pouco antes da pandemia. pandemia. Cara, foi certeiro essa reforma e ficou um espaço legal, meio improvisado a princípio, mas depois fui ajeitando. Tá. E Ah, ainda é no centro, né? A isso, região ainda é no região centro. central, Sim, muito fácil acesso, sim. né? Ah, cara, e tipo, foi assim. A pandemia eu consegui manter os alunos online, comecei a fazer uns vídeos também, porque cara, você passava o dia em casa. Você tinha que botar a cabeça para funcionar, né? Pra gente foi terrível. Foi, Tinha foi. realmente Eu perdi o meu irmão mais velho na época da a pandemia, né? O pandemia. Mauri. E, bicho, assim, foi muito massa ter feito esse lance de dar aula sozinho, porque eu organizo o meu horário, consigo dar uma Tá. assistência para meus pais. É a autonomia que você buscava na música, mas agora também na escola, né? Exatamente, uma coisa equilibra a outra. Sim. E estamos aí nessa batalha também, pô, divulgando e trabalhando aí com os alunos. Tá. É uma escola também da aula, porque você troca Sim. muita ideia, você pega o jeito de ensinar várias coisas que você já conhece, mas você passa a enxergar as coisas de pontos diferentes Sim. e Segue aprendendo, é né? só crescimento, é só crescimento. Jack, muito obrigado por você ter vindo compartilhar um pouco da sua longa história, com várias passagens, vários momentos, né? Jack Rock Blues. E antes da gente encerrar, fala um pouco sobre os seus próximos projetos. Você já está mirando alguma coisa, gravar mais autorais, ou em relação à escola, ou em relação ao seu trabalho de violão e voz, ou bandas? O que vem pela frente? Cara, tem um bichinho que me picou quando eu postei as músicas a primeira vez no Spotify, sabe? Aham. Então, assim, apesar do ter que dividir o tempo com as aulas e com as apresentações, eu sempre consigo ter uma ideia, gravar uma ideia e tal. A música que eu lancei o ano passado, antes do 2009 Demo Tape, que foi a Admirando o Céu, foi assim, como se fosse um exercício, saca? Eu deixei um caderno ali e falei, não, meu, preciso botar as ideias aqui e tal. Uhum. E fui. E, inclusive, essa semana, dia 28 é amanhã, né?
Dia 28 é amanhã. É. Vai completar um ano que eu lancei a Admirando o Céu. Legal. E então, cara, assim, eu quero continuar compondo. Ela foi totalmente gravada lá no meu home studio, então, tipo, é uma coisa que eu adoro mexer, cara. É uma imersão, né? É uma imersão, é um negócio Sim. muito legal. Então, tipo, a princípio eu vou manter esse fluxo que tá rolando de guitarra e voz. Tá. Inclusive, cada vez mais eu tô tentando estreitar para esse lance de loop man, Tá. para fazer esse trabalho sozinho, parecendo que tá uma banda tocando, mas um cara sozinho fazendo, né? Vai chegar no nível do Renato Casácio. Ele faz 11 funções ao mesmo tempo. Exato. Né? Exatamente. Tem 2 cérebros o menino, né, cara? Sim. Só que eu quero fugir do One Man Band tradicional, Tá. fazendo essa parada do loop, né? Eu quero uma coisa mais moderna. Até o blues do meu Jack Rock Blues tá ficando um pouco de lado, porque assim, eu não quero copiar artistas locais e tentar disputar o mesmo espaço. Eu quero diversificar, fazendo uma coisa cada vez mais Personalizado. exatamente, cada vez mais com a minha Que é o cara. que importa. Né? Isso. Na verdade, é o que importa. Jack, agradecer a sua presença. Eu que tenho que E agradecer. para concluir, manda a agenda. Quais os próximos shows? Claro. Meu próximo show que eu gostaria muito de divulgar é no dia 19 de julho. Se eu não me engano, é uma sexta-feira. E eu vou tocar no Sister Rock Bar, lá em Vinhedo. E lá, normalmente eu faço esse esquema do Loop Man e tá agradando a galera, porque você fica muito perto da galera ali, né? O palco é baixinho. Sim. E a galera tá ali em volta, é uma coisa bem legal. A galera me vê gravando as coisas e tal. Eu quero tentar até gravar uns vídeos assim para mostrar esse formato pra galera entender o que é o lance Sim. do loop, de gravar ali ao vivo na hora. Sim. O Sister em Vinhedo, lá no portal, né? Exatamente, fica no portal. Então já aproveito para convidar toda a galera aí. Boa. E quem quiser seguir minha agenda pode seguir o Instagram. As redes. Exatamente, que é o Instagram é @jack.r.blues e Facebook Jack Rock Blues. E lá tô sempre divulgando a agenda e tal. Quem quiser acompanhar, por favor. Perfeito. Então, Parabéns pelo trabalho. Obrigado, e irmão. bons shows que vem. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Imagina, valeu. Valeu.